Olá pessoal, tudo bem? Eu, Prof. Deia Caldarte, vim esclarecer mais uma questão do Enseja, desta vez Enseja 2017 PPL Ensino Fundamental, questão número 6. Então vamos lá. Erro de português. Nossa, já chegou na minha área, né? Primeiro, ao invés da gente ler o texto, sempre a gente começa pela pergunta, que já vai nos nortear o que eles querem saber, tá? O episódio da chegada dos portugueses ao Brasil inspirou diversas leituras no período modernista. No poema de Oswald de Andrade, o encontro entre dois povos é visto sobre um foco. Letra A, crítico na narrativa histórica. Letra B, descritivo na paisagem local. Letra C, realista sobre os costumes locais. Letra D, favorável ao processo colonizador. A gente sabe, né, que eles querem saber do episódio da chegada dos portugueses ao Brasil, né, sobre o ponto de vista, né, o que o escritor quis dizer com esse poema ali descrito, tá? Então, nós vamos ler ali o texto. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Quando a gente lê aqui primeiro o título, tá? Erro de português, já nos leva uma interpretação, né? Já nos traz uma interpretação que vai falar de erro de concordância, né? Erro de grafia. Então, ali, sem que a gente veja a pergunta, já me instiga a levar no erro de grafia. Olha ali, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva. Ali o Duma, ele tá nos falando que é debaixo de uma bruta chuva. Ele juntou e ele... Geralmente a gente fala isso, né, no dia a dia, é coloquial, Duma, mas quando a gente passa para o papel, é de uma bruta chuva. Então, já nos induz ao erro, tá? Erro de português. Ele já nos induz a pensar em outra forma. Mas o que aqui o texto quer falar, né, o poema? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Então, olha só, ele está falando que o português aqui foi vestir o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Letra A, crítico da narrativa histórica. Sim, é a letra A. Por quê, prof? Nossa, tu já foi de cara na crítica de narrativa histórica. Sim, porque ali nas entrelinhas, tá? Essa é uma questão de nível médio difícil, tá? Porque ele não tá descrito, eu bati o olho e já respondi. Ele traz uma interrogativa, ele traz uma reflexão para nós, tá? Ali ele diz que o português vestiu o índio, né? Os nossos índios, eles viviam, né, sem vestes. Então foi o português, né, que trouxe as vestes para o índio. Então, ali, ele foi crítico a isso, porque se fosse numa manhã de sol, né, fazendo uma analogia, se fosse ao contrário, os índios tivessem chego ao Brasil naquela época, eles teriam despido o português. Então, foi uma crítica sobre isso, sobre a narrativa histórica. Por que não é a letra B? Ele descreve a paisagem local? Não, ele só falou aqui sobre uma chuva e uma manhã de sol, mas ele não descreveu se era na praia, se era na floresta, por onde eles vieram, claro que na época a gente sabe que não tinha avião, mas ele não descreveu nada do cenário, então a letra B a gente já exclui, tá? Letra C, realista sobre os costumes locais. Não falou em momento nenhum de todos os costumes, falou somente ali sobre a roupa. Então, ele não falou os costumes locais. Se tivesse dito aqui, realista sobre o costume de estar sem roupa, né, sem vestes, ok. Mas ali está falando em específico os costumes, no macro, no maior.
E a letra D também não é, por quê? Porque ele é favorável ao processo colonizador. Não, ele fez uma crítica sobre isso, né? Que ele não nos agregou, e sim diminuiu o índio até depois. O professor Kleber puxa isso para vocês e vem que acaba, né, entrando na Constituição do Brasil, o índio e por aí vai os direitos, né, dos índios. Então, na verdade, não foi favorável ao processo colonizador, e sim ele nos trouxe um prejuízo, tá? Letra A, crítico da narrativa histórica. Espero ter auxiliado vocês e visto sobre um outro ponto de vista, tá? Nos sigam nas redes sociais. Um abraço, até mais!